E aquela sensação constante de que precisamos agradar todo mundo o tempo inteiro? Será que alguém aqui já se cansou de tentar manter todos felizes? Não entregue a sua vida para satisfazer alguém que só permanece ao seu lado enquanto pode controlar você. Ficar apenas desejando mudanças também não resolve nada. Eu queria não ter dívidas, queria emagrecer, queria organizar meu armário. Desejos não transformam realidade. Não precisamos de um amuleto da sorte. Precisamos de firmeza, de coragem, de uma espinha dorsal. O vinho só existe porque as uvas passam pela prensa. Na Bíblia, o vinho frequentemente simboliza poder. Quando lemos que o vinho novo não pode ser colocado em odres velhos, entendemos que um novo mover de Deus não cabe em alguém preso a velhos hábitos. Se eu ainda estivesse agarrada às antigas tradições religiosas, não teria experimentado a liberdade que tenho hoje. Precisamos estar abertos ao novo, sempre dentro da palavra de Deus, mas com humildade suficiente para reconhecer que ainda temos o que aprender. Nenhuma denominação possui toda a verdade absoluta. No céu, talvez descubramos o quanto todos nós ainda estávamos aprendendo. O passado tenta nos puxar de volta, como um imã insistente, mas Deus nos chama para avançar. Se Ele quisesse que vivêssemos olhando para trás, teríamos olhos na parte de trás da cabeça. Assim como passamos roupa para remover as rugas, Jesus está voltando para uma igreja sem manchas ou rugas, uma igreja preparada. Em Mateus 7, 13 e 14, somos orientados a entrar pela porta estreita. A porta larga é fácil, não exige esforço. Nela há espaço para todas as vontades, todos os impulsos, toda a bagagem da carne. É confortável, popular e cheia de companhia. Já a porta estreita é apertada, pressionada, exige renúncia, mas conduz à vida. Poucos escolhem esse caminho. Cada pregador costuma ter um foco especial. O meu sempre foi incentivar a maturidade espiritual, ajudar o cristão a crescer, a ser transformado à imagem de Cristo e, assim, desfrutar da vida abundante que Jesus conquistou para nós. Ele não morreu apenas para que um dia cheguemos ao céu. Ele morreu para que vivamos plenamente já na jornada. Claro, ansiamos pela eternidade com Deus. E quanto mais o tempo passa, mais forte essa expectativa se torna. Mas quem aqui também quer viver bem agora? Quem quer frutificar durante o caminho? Quem deseja levar outros consigo? Não podemos conviver com as pessoas e simplesmente assistir enquanto elas se perdem. Precisamos ser exemplo. A Bíblia diz que somos sal e luz. O sal desperta sede. Quando vivemos de maneira autêntica e cheia de Deus, despertamos nos outros o desejo pelo que temos. E hoje quero falar especialmente sobre vencer a dor causada pelas emoções negativas. Quem nunca deixou de fazer o que era certo porque foi dominado por um sentimento? Emoções são intensas e inconstantes. Num dia você se sente forte, no outro, desanimado. Sentimentos mudam, mas nossa decisão de permanecer firmes não precisa mudar com eles. Muitos de vocês estão animados agora pensando: amanhã eu volto e fico o dia inteiro. Mas e se você acordar sem vontade? O que vai fazer? Dizer: depois eu assisto pela TV? Cuidado, porque você pode acabar perdendo algo específico que Deus queria entregar a você naquele momento. Precisamos começar a fazer o que sabemos que é certo, independentemente de termos vontade ou não. Amém? Aliás, quero propor algo hoje. Pare de dar tanta importância ao que você sente. Não fique o tempo todo perguntando: como eu me sinto em relação a isso? Anos atrás, alguém me perguntou como eu me sentia viajando tanto e permanecendo no ministério. Aquilo me fez pensar por um instante. E sabe o que percebi? Eu já não me fazia essa pergunta havia muito tempo. Sabe por quê? Porque se eu me perguntasse, talvez não me sentisse tão bem assim. Quanto mais você se guia pelos seus sentimentos,
mais difícil se torna seguir a vontade de Deus. Se eu fizesse apenas o que tenho vontade, talvez nem aparecesse em algumas reuniões. Mas em 45 anos pregando, nunca faltei a um compromisso. Nunca saí do púlpito no meio da mensagem para ir ao banheiro. Já reparou como às vezes as pessoas simplesmente levantam e saem sem se preocupar se estão distraindo alguém? Nem sempre podemos fazer o que queremos. E precisamos parar de viver guiados por impulsos. Esta é a natureza carnal, que precisa morrer para que Cristo ocupe plenamente o espaço que é dele em nós. Pessoas determinadas e sedentas por mudança continuam avançando, insistindo, perseverando, até alcançarem o que Deus colocou diante delas. Posso dizer algo com sinceridade? Não é falsa modéstia. Eu não sou extraordinariamente talentosa. Sou uma pessoa comum, mas tenho uma característica forte. Sou persistente. Sou teimosa no bom sentido. Amém? Outro dia estavam me lembrando de uma conferência que fizemos no Camboja. Quando cheguei ao local, a equipe de louvor já estava lá dentro. De repente, a energia foi desligada e o portão eletrônico travou. Todos estavam lá dentro, menos eu. Parecia que o inimigo tinha arruinado tudo. Perguntei se havia alguma forma de entrar. Meu filho disse: só se você subir naquela lata de lixo e pular a cerca. Eu respondi: então vamos. Subi naquela enorme lata de lixo, escalei a cerca e alguns homens me ajudaram do outro lado. Não havia eletricidade, então preguei usando um megafone improvisado. Depois disseram que aquele esforço impactou a cidade ainda mais do que se tudo tivesse ocorrido normalmente, porque as pessoas viram alguém determinado a não desistir. Como podemos dizer que somos cheios do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, agir com tanta covardia? É difícil demais. Mas nada é difícil para Deus, e Ele habita em nós. Há tantas áreas que precisamos vencer. Quero ler Filipenses 3, a partir do versículo 10, na versão amplificada. Vamos com calma, porque isso é profundo. Paulo declarou: o meu propósito decidido é conhecê-lo. Que declaração! Ele não disse que seu objetivo era ter mais bens, mais conforto ou uma vida maior. Não há nada errado em apresentar a Deus nossos desejos e necessidades, mas não precisamos gastar toda a nossa energia pedindo coisas. A Bíblia deixa claro que quando buscamos a Deus em primeiro lugar, as demais coisas nos são acrescentadas. O que realmente precisamos é de um relacionamento mais profundo com Ele. Não apenas em teoria, mas na prática. Não é querer mais coisas, é viver de acordo com aquilo que já sabemos que devemos fazer. Meu propósito está firmado. Eu quero conhecê-lo. Quero crescer nesse conhecimento, tornar-me cada vez mais íntima dele, reconhecendo e compreendendo a grandeza de quem ele é. Desejo entender com mais clareza o poder da sua ressurreição, esse poder que age em todos os que creem. Mas há uma parte que nem sempre gostamos de ouvir. Também quero participar dos seus sofrimentos. Sofrimento não é uma palavra popular, mas é bíblica. Sim, Jesus morreu para nos libertar da condenação e dos efeitos eternos do pecado. Não precisamos carregar culpa, nem viver debaixo da maldição. Porém, quando decidimos morrer para nós mesmos e viver para Cristo, a nossa carne sente. Não estou falando de doenças ou tragédias. Estou falando daquele confronto interno, quando você escolhe obedecer a Deus em vez de satisfazer o próprio ego. Lembro-me de quando Deus estava me ensinando a ser uma esposa submissa. Aquilo doía, e doía de verdade. Talvez algo simples, como abrir mão da última palavra numa discussão. O Espírito Santo sussurra: fique em silêncio. E se você obedece, a carne sofre. Esse é o tipo de sofrimento ao qual Paulo se refere. Ele diz que deseja compartilhar dos sofrimentos de Cristo para ser continuamente transformado à sua semelhança, até mesmo na sua morte. A Bíblia afirma que fomos predestinados a sermos moldados à imagem de Jesus Cristo.
Mas predestinação não significa que isso acontecerá automaticamente, independentemente das nossas escolhas. Significa que essa é a vontade de Deus para nós, e Ele já providenciou o caminho. No entanto, precisamos fazer a nossa parte. Não podemos evitar as etapas difíceis, porque são elas que nos levam ao crescimento. Você realmente acha que alguém conseguiria permanecer firme por 45 anos no ministério sem atravessar momentos duros e desafiadores? Claro que não. Então não deseje o que outra pessoa tem se não estiver disposto a percorrer o mesmo caminho. Não tenha inveja da colheita de alguém se você não quer passar pelo plantio. Paulo continua dizendo que deseja alcançar uma ressurreição espiritual e moral, uma vida elevada, mesmo enquanto ainda está neste corpo. Em outras palavras, ele quer conhecer Cristo de tal forma que, em meio às tribulações, possa viver acima delas. É como a águia durante a tempestade. Em vez de lutar contra o vento, ela usa a corrente para subir acima das nuvens e observar a tempestade do alto. Assim Deus quer que vivamos. A palavra diz que os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso não significa ausência de problemas. Significa que os problemas não nos dominam. Quando as dificuldades surgem, precisamos enfrentá-las com firmeza. Você não vai me derrotar. Eu não vou desistir. Jesus morreu para que eu tivesse uma vida abundante e eu escolho vivê-la. Paulo reconhece: ainda não alcancei a perfeição, mas ele prossegue, avança, esforça-se para tomar posse daquilo para o qual Cristo o chamou. Jesus se apoderou de você por um propósito. Ele quer que você saiba quem é em Cristo. Sim, Ele deseja que você esteja com Ele na eternidade, mas também quer que você viva bem agora. Será que só podemos ter um bom dia quando tudo está perfeito e não há problemas? Ou será que podemos decidir ter um bom dia, mesmo no meio das lutas? Essa é a maturidade que Deus deseja formar em nós. Se dependermos das circunstâncias para definir nossa alegria, provavelmente não teremos muitos dias realmente bons. Amém? Tenho muita coisa para compartilhar e pouco tempo, então vamos direto ao ponto. Em Salmos 94, versículos 12 e 13, está escrito: bem-aventurado, feliz, afortunado é o homem a quem o Senhor disciplina e ensina na sua lei. Observe o propósito disso, para capacitá-lo a permanecer calmo nos dias de adversidade. Em outras palavras, Deus nos disciplina. E o que isso quer dizer? Que Ele nos ensina, usando os meios necessários para que aprendamos. Quantos aqui querem que seus filhos obedeçam quando vocês falam? Porque, se eles escutam na primeira vez, não é preciso medidas mais severas. Deus age de forma semelhante. Se simplesmente ouvíssemos Sua palavra e praticássemos o que está escrito, evitaríamos muitos processos dolorosos. Mas muitas vezes escolhemos o caminho mais difícil. Ainda assim, Deus continua trabalhando em nós, até que possa trabalhar através de nós. Você ouviu isso? Ele trabalha em você, para depois agir por meio de você. Porque cada um aqui tem uma missão: impactar outras pessoas. E isso nem sempre exige palavras. Você pode pregar um sermão poderoso apenas vivendo de maneira íntegra diante dos outros. Já aconteceu comigo. Comprei um par de sapatos e fiquei em dúvida sobre uma bolsa. Decidi não levar a bolsa, paguei pelos sapatos e fui embora. Quando cheguei em casa, a bolsa estava na sacola. A funcionária colocou por engano. Naquele momento, eu tinha uma escolha. Poderia dizer: "Ah, Deus está me abençoando." Não, aquilo era um teste. Voltei à loja, gastei tempo e combustível para corrigir o erro. A funcionária disse que ninguém nunca tinha feito isso antes. Ali estava a oportunidade de testemunhar, não apenas com palavras, mas com atitude. Voltando a Filipenses 3, Paulo diz que ainda não alcançou a perfeição,
mas continua avançando para se apoderar daquilo para o qual Cristo o alcançou. No versículo 13, ele afirma que não considera ter chegado lá, mas faz uma coisa: esquece o que ficou para trás e prossegue para o que está adiante, em direção ao alvo. Ele acrescenta que os espiritualmente maduros devem ter essa mesma mentalidade. Maturidade espiritual significa deixar o passado para trás e seguir adiante. Talvez você tenha discutido antes de chegar aqui. Talvez tenha cometido um erro há 5 minutos ou há 20 anos. Se ficar preso à culpa, não conseguirá receber nada novo. Precisamos soltar o passado. Cristãos imaturos se apegam aos próprios erros, revivem a dor, carregam culpa constantemente. Mas Jesus morreu para nos libertar disso. Quando erramos, nos arrependemos, mudamos de direção e seguimos em frente. Pode ser que você tropece novamente, mas se levante de novo. O importante é não permanecer caído. Todos nós já fomos feridos. Não há ninguém aqui que nunca tenha passado por dor. No meu caso, fui abusada pelo meu próprio pai. Quando penso na infância, a primeira lembrança que surge é o medo que eu sentia. Ele me controlava pelo medo. Procurei ajuda, mas ninguém quis se envolver. Então, tomei uma decisão. Se ninguém vai me salvar, eu vou sobreviver. Disse a mim mesma que aos 18 anos sairia de casa, trabalharia e cuidaria da minha própria vida. Fiz promessas que depois precisei rever. Mas uma coisa era certa: eu decidi que passaria por aquilo. E você só atravessa algo quando decide atravessar. Enquanto continuar dizendo, eu não aguento, realmente não vai aguentar. A mudança começa quando você decide, eu vou passar por isso. Não vou desistir. Eu não consigo. É demais para mim. Não aguento mais. Nem mais um dia. Quantas vezes já falamos isso? Mas a palavra nos garante que Deus nunca permitirá que enfrentemos algo além daquilo que podemos suportar. Em cada tentação, em cada provação, Ele sempre providencia uma saída, uma rota segura, um lugar onde podemos pousar e recuperar o fôlego. Eu não sei exatamente o que cada pessoa aqui está enfrentando, mas sei o suficiente para entender que há lutas acontecendo longe dos olhos dos outros. Pode ser um filho em apuros, um casamento abalado, feridas antigas que nunca foram tratadas. E quando você pensa que precisa encarar tudo isso, dá medo. Parece esmagador. Mas a pergunta é: você quer carregar essa dor para sempre ou quer começar a se curar? Aqui está algo muito importante. Precisamos fazer escolhas certas, mesmo enquanto ainda estamos sofrendo. Vou deixar isso ecoar por um instante. Quem disse que você precisa sentir vontade de fazer o que é certo para então fazê-lo? Quantas pessoas estão aqui ou assistindo magoadas com alguém, resistindo ao perdão simplesmente porque não sentem vontade? Talvez você diga: você não sabe o que fizeram comigo. E é verdade, talvez eu não saiba, mas Deus sabe, e mesmo assim Ele nos ordena a perdoar. Satanás conquista mais espaço na vida dos cristãos através da falta de perdão do que por qualquer outra coisa. Ele ama criar divisões entre amigos, entre irmãos, nos casamentos, nas igrejas, entre povos e nações. A divisão enfraquece. Quando estamos divididos, perdemos poder. Por isso, cada um de nós precisa tomar uma decisão firme. Não vamos viver presos à ira. E eu repito isso sempre porque é sério. A raiva constante e a recusa em perdoar são problemas enormes dentro da igreja. Amor não é apenas um sentimento. É uma decisão sobre como você vai tratar alguém. Perdão também é uma escolha. Você pode orar e declarar que perdoa alguém e ainda assim não sentir nada diferente imediatamente. Isso não significa que o perdão não aconteceu. Significa apenas que você fez a sua parte diante de Deus. Você pode dizer: Deus, eu escolho perdoar, quero obedecer, não quero viver preso a isso.
E então comece a orar por essa pessoa, porque é isso que a Bíblia ensina. Deus nos chama a abençoar e não amaldiçoar. Abençoar é falar bem, amaldiçoar é falar mal. Isso também significa parar de repetir para todos o que fizeram contra você. Cada vez que você revive a história, reacende a ferida. O perdão começa quando você decide soltar, mesmo que o seu coração ainda esteja em processo de cura. Vamos lá, isso é só uma pequena lição prática e, se for preciso, ajude também. Eu mesma passei por algo assim há poucas semanas. Pensei, Deus, até onde isso vai? E se algo der errado na vida deles? E se lá no fundo você sentir uma pontinha de satisfação? Preste atenção. A Bíblia ensina que esse tipo de atitude pode ser ainda mais grave do que o que fizeram contra você. Às vezes pensamos, bem feito, era questão de tempo. Mas Deus trata o nosso coração. Ele não nos deixa escapar dizendo, tudo bem, você tem razão em se sentir assim. Não. Ele nos chama a orar por quem nos feriu, a amá-los, a não falar mal deles, a ajudá-los se precisarem e ainda a não nos alegrarmos quando enfrentam dificuldades. Se você ler alguns salmos, verá que Davi dizia coisas como: Senhor, quebra os dentes dos meus inimigos. Mas algo mudou entre os salmos e o Novo Testamento. Jesus aconteceu e ele trouxe uma mensagem clara: ame a Deus de todo o coração e ame o próximo como a si mesmo. No fim das contas, Deus nos pede duas coisas fundamentais: fé e amor. Confiar nele e amar as pessoas. Se fizermos isso, o restante se encaixa. Diante da dor, temos 3 opções. Podemos decidir superá-la agora e começar a agir corretamente, mesmo sem vontade. Podemos adiar e continuar infelizes até resolver. Ou podemos carregar essa dor para sempre. A escolha é nossa. Lembro de uma mulher que, após ouvir uma mensagem parecida, me disse: enquanto você falava, cada palavra parecia um ai, ai, ai dentro de mim. Mas ela completou: eu sei que daqui a um ano vou dizer aleluia por ter ouvido isso. Às vezes a verdade dói antes de curar. Deixe-me perguntar: você consegue fazer o que é certo mesmo quando não sente vontade? Talvez poucos levantem a mão com convicção, mas é possível. Você não precisa esperar sentir para obedecer. Houve uma época em que, quando Dave me magoava, eu erguia um muro emocional. Dava o famoso gelo. Pensava, agora você vai aprender. Alguém já fez isso? Mas assim que eu levantava o muro, Deus começava a trabalhar no meu coração para derrubá-lo. Ele não me forçava, mas eu o amo e quero obedecê-lo. Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ele não disse, se tiverem vontade, nem disse, se obedecerem, então eu vou amar vocês. Ele já decidiu nos amar quando ainda estávamos em pecado. A nossa resposta a esse amor deve ser a obediência, quer sintamos vontade ou não. Tudo começa na mente. Precisamos decidir. Que tal tomar essa decisão hoje? Eu não vou mais viver guiado pelos meus sentimentos, vou viver acima deles. Sentimentos mudam, mas princípios permanecem. E posso dizer algo com humor? Dave brinca que já foi casado com muitas mulheres diferentes, porque cada vez que eu mudava um pouco, ele ganhava uma nova esposa. Graças a Deus, hoje ele diz que tem uma esposa muito melhor. E olha, meu microfone está ligado, então ele precisa ter cuidado com o que comenta. Mas a verdade é essa: transformação é possível. Quando escolhemos obedecer a Deus, mesmo sem vontade, crescemos. E com o tempo, aquilo que parecia impossível se torna parte natural de quem somos. Coloque sua mente nas coisas do alto e mantenha-a ali. Direcione seus pensamentos para o que é correto, para o que edifica. Em vez de ficar focando em tudo que há de errado com seus filhos, que tal lembrar das qualidades deles? Afinal, você desejou tê-los.
Tudo começa com uma decisão interior. É essencial definir sua mente. Às vezes, precisamos conversar conosco mesmos. Quando viajo para ministrar, sempre pergunto como está o hotel. Certa vez, a resposta foi um silêncio seguido de "é espaçoso, rústico". Eu já entendi o recado. Antes de chegar, orei: Deus, me ajude a não reclamar de nada. Sou grata por estar aqui. Eu decidi, antes mesmo de entrar no quarto, que não permitiria que pequenos desconfortos roubassem minha alegria. Você pode fazer o mesmo ao acordar. Hoje, ninguém e nada vai me tirar a alegria, porque a alegria do Senhor é a minha força.